Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à oitava aula do módulo 2, aula 8, que vai falar de introdução à renda variável, ok? Então vem comigo que nós vamos começar aqui falando sobre renda fixa. Renda fixa, lembrando, ela é uma classe de ativos onde o investidor, ao optar em investir em renda fixa, na prática significa que ele está emprestando dinheiro para alguém, seja para uma empresa, seja para um banco, ou até mesmo para o governo. E a renda fixa, diferente da renda variável, ela tem um benchmark, que é, na prática, um índice de referência, né? Atrelado a algum índice, né? Seja taxa Selic, seja inflação, CDI, enfim. Já na renda variável, você não tem benchmark, porque o futuro ali é incerto. E na renda variável, você não tem nenhum índice de referência. E diferente da renda fixa, que você empresta dinheiro para alguém, e esse alguém acaba obtendo uma dívida, né, para te pagar no prazo futuro, o valor que você investidor emprestou, para esse banco, por exemplo, ou para essa empresa. Né? Então, na renda fixa, quando você investe em renda fixa, você empresta dinheiro para alguém, esse alguém, automaticamente, ele passa a ter essa dívida com você para te pagar o que você emprestou e mais os juros os juros negociados ali entre vocês para pagar para você, investidor, no prazo futuro. Você que, por exemplo, investiu em renda fixa, emprestando dinheiro para alguém. Já na renda variável, não. Na renda variável, né, na prática, significa dizer o seguinte: é quando você é quando você compra um pedacinho de algum negócio, de alguma empresa, ok? E aí, diferente da renda fixa, que você tem uma dívida ali para receber a prazo, mais os juros, na renda variável você tem participação na empresa. Por quê? Porque você não, diferente da renda fixa que você empresta dinheiro para alguém, na renda variável você não empresta dinheiro para alguém, você na verdade se torna dono de um pedaço de algum negócio, de alguma empresa, por exemplo. E aí por isso você tem aqui a participação nos lucros, tá? E aí vamos lá, renda variável. Fluxo de caixa, valor futuro são desconhecidos, porque o futuro é incerto, né, na renda variável, e é por isso que obviamente é mais arriscado do que investir, por exemplo, em renda fixa, ok? Retorno depende de condições de mercado, tá? Ativos com maiores oscilações, então se tem maiores oscilações, maior é o risco, mais risco, tá? Mas, quanto maior o risco, maior também tende a ser o retorno. Não significa que vai acontecer, mas se você está tomando mais risco, você tende a ter um maior retorno também, tá? Composição de risco na carteira, né? E renda variável, o perfil de investidor para renda variável, ideal para investir em renda variável, é o cliente com perfil, no mínimo, moderado para cima. Moderado, arrojado, agressivo. A partir de moderado, ele já pode ter renda variável na carteira. Tá? E lembrando, tá? Renda variável é ideal para perfil arrojado, ou seja, para clientes que querem tomar mais risco para ter um maior retorno. E a renda variável, ela é ou para o longo prazo. Tá? Então, perfil arrojado e ou longo prazo. Então, renda variável, se você pensar em investir em renda variável, você tem que pensar em longo prazo. Tá? Não dá para você investir em curto prazo na renda variável. Por quê? Porque o futuro é incerto, oscila muito e o risco no curto prazo de você perder dinheiro é muito grande quando a gente fala de renda variável, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei aqui, enfim. Vamos lá. Então, aqui na renda fixa, vamos supor que a taxa Selic esteja, que são só números fictícios, tá, gente? Vamos supor que a renda fixa esteja, a renda fixa não, desculpa, a taxa Selic esteja em 15% ao ano, tá? A taxa Selic, ela não mede só o custo do dinheiro na economia, ela também serve, né, de referência, né, de benchmark mesmo, para falar quanto que vai ser a rentabilidade de um título público do governo, por exemplo. Então, na prática, significa dizer o seguinte: se a taxa Selic no período está em 15%, significa dizer que o governo ele está pagando 15% ao ano de rentabilidade
em título público do governo, para os investidores, para quem investe em título do governo. E essa taxa Selic de 15% ao ano, que na prática também significa dizer que é a rentabilidade ali, por exemplo, de um título do governo, ok? A gente chama essa taxa de risk-free, ok? Também conhecido como taxa livre de risco. Por quê? Porque na prática... Ops. Caiu aqui, vamos lá. Só ver aqui. Vamos lá, continuando aqui. Então, vamos lá. Na prática, significa dizer o seguinte: a taxa Selic do período está em 15% ao ano, significa que o governo está pagando 15% ao ano de rentabilidade em título público, para quem investe em título público do governo, e essa taxa ela é risk-free, ela é taxa livre de risco. Ok? Por quê? Porque o governo ele não quebra. Entendeu? Então, não é que o título público federal ele não tenha risco. O título do governo, né, federal. Né? Mas é livre de risco, por quê? Livre de risco do governo quebrar, do governo dar calote. Ok? Então, é mais ou menos assim que funciona. Tá? Beleza? Agora, vamos colocar aqui que na renda variável, deixa eu pegar a caneta aqui. Vamos colocar aqui que na renda variável, né, esteja pagando 15 e mais 5, que é igual a 20. Né? Esse 5 a mais é o que a gente chama de prêmio de risco. É o prêmio de risco. Na prática, significa dizer o seguinte: esse prêmio de risco é o risco que eu, Albano investidor, vou tomar, ok? Para ter o ganho maior do que o ganho de renda fixa. Né? Eu estou colocando só números fictícios aqui, tá, gente? É claro que na renda variável que para a gente calcular aqui, teria que ser um cálculo mais, enfim, a gente vai falar mais disso na aula de cálculo. Mas eu trouxe os números fictícios aqui só para mostrar para vocês que a renda variável ela tem que estar pagando mais do que a renda fixa para fazer sentido eu investir em renda variável. Então você tem esse prêmio adicional de risco, né? Eu, investidor, vou tomar esse risco, ok? E aí eu vou ter esse ganho adicional acima do ganho da renda fixa, quando a gente fala de risk free, que é esse risco de 15%. Tá bom? Agora, suponha que aqui na renda fixa, a taxa Selic ela foi para 20. Um exemplo, tá? Números fictícios, lembrando, tá, gente? Então, a renda fixa foi para 20. Renda variável continuou em 15 mais 5 de prêmio de risco adicional. Vale a pena eu investir em renda variável nesse contexto? É claro que não. Aí, nesse caso, eu vou ficar aqui na renda fixa. Os dois estão pagando igual, eu vou tomar mais risco para quê? Não faz sentido nenhum. Então, são só exemplos aqui de números fictícios que eu estou trazendo para vocês, para que fique bem claro aí na cabeça de vocês, essa parte aqui da aula. Beleza? Bacana. Então, vamos lá. Quais são as opções de investimentos na renda variável? Renda variável, lembrando, é uma classe de renda, é uma classe, né, de opção de investimento, onde, quando a gente compara com renda fixa, renda variável é mais arriscado, ideal para perfil arrojado, ideal para prazos longos, para prazos maiores. Tá? Enfim, então aqui nós temos ações e UNITs. O que significa UNITs? UNITs é quando você pega um monte de ações, coloca num pacote e vende esse pacote em uma única unidade. Uma única unidade desse pacote, com essas várias ações dentro desse pacote. Os BDRs são os Brazilian Deposits Receipts, que significa, são papéis, né, negociados no Brasil de empresas não brasileiras. Depois eu vou explicar mais no detalhe sobre esse papel. Fundos negociados em bolsas, que são os fundos de investimentos. E os derivativos, o nome já diz, deriva de algum ativo. Vou explicar mais no detalhe quando a gente chegar nessa parte da aula, que vai falar só sobre derivativos. Beleza? Então, com isso a gente termina mais uma aula
do curso preparatório CPA, ok? Eu quero dizer para você continuar firme, para você não desistir e para a gente seguir, né, nessa caminhada, que é uma caminhada dura, né? Inflação comendo a gente de todos os lados, né? E quem é trabalhador sofre muito mais nesse cenário, porque pobre ficando cada vez mais pobre, com o governo metendo a mão no dinheiro do povo, né? Aí tem bets, aí tem tigrinho, aí tem os estelionatários, enfim, então tá difícil realmente viver aqui no Brasil, não tá sendo fácil, especialmente para a classe trabalhadora. Mas não desista, continue comigo, tá bom? Porque 90% das pessoas hoje, eu falo isso exageradamente mesmo, elas estão assistindo rios, estão assistindo coisas vazias que não geram valor, estão vendo Copa do Mundo, também não julgo, entendeu? Podem assistir, eu também estou acompanhando. Mas claro, eu não fico gastando meu tempo com essas coisas que não vão me gerar valor, né? Então se você pegar aqui, poxa, menos de 10% do seu dia, o dia tem 24 horas, se você pegar menos de 10% do seu dia, que dá ali pouco mais de 2 horas, é mais do que suficiente para você se preparar para o CPA, ok? Fazer a sua prova e ser aprovado de primeira, porque esse é o intuito, tá bom? Então, continue comigo, continue nessa jornada, vamos juntos, nós vamos fazer dar certo e você em breve vai trabalhar no banco, tá bom? Valeu, tamo junto, até a próxima aula.